mais um Flying Cast. Eu sou o Luciano Mendes, estou novamente aqui com o Guilherme Ferraz. E aí, galera, beleza? Hoje, a nossa convidada é uma amiga nossa de infância, é a Paula, ou também conhecida como Sirena. Olá! Ela é designer e artista, faz trabalhos com arte digital, pinturas, arte contemporânea e até tatuagem. Atualmente, mestrando em Portugal, na faculdade de Aveiro, e trabalha como artista freelancer. O que mais podemos falar sobre você, Sirena? É isso, tô fazendo agora uns trabalhos também em marketing digital, que, enfim, vem do meu design, né, que supostamente era pra ser moda, mas eu me afastei muito dessa área. Então, mas é isso mesmo. Eu conversando com ela tá prestes a retornar para Portugal para voltar aos estudos, né? A gente acabou falando um pouquinho sobre o momento que a gente tá e sobre um pouquinho sobre a arte. Veio a ideia de conversar um pouquinho sobre a descoberta da arte, né? Como que ela, igual ela falou, ela se formou, se graduou em design de moda e partiu para uma área mais não tão comum para quem faz esse curso, que foi o estudo de arte contemporânea. Eu queria conversar com ela um pouquinho sobre essa transição, um pouquinho sobre o estudo da arte e como essa arte pode ser aplicada hoje em dia. Uma coisa também que me deixou bastante curioso nessa nossa conversa é a diferença que ela sentiu estudando aqui no Brasil e em Portugal, né? Eu acho que a gente já comentou um pouquinho sobre essas diferenças culturais em alguns outros podcasts, mas eu acho que é bem interessante tentar trazer pessoas que conheçam, tenham essa experiência, né? Então, o que eu ia dizer, na verdade, é que essa questão de se descobrir artista, né? Se descobrir artista é um processo muito longo e muito difícil, porque raramente você vai ter um apoio e alguém que te diga, nossa, você é uma super artista. Não, isso não vai acontecer, isso vai acontecer depois que você já tiver um repertório muito grande e trabalhos muito grandes. Então, na verdade, a minha descoberta como artista, ela ainda tá ocorrendo e eu tive que tomar aí uma decisão um pouquinho afastada da minha área inicial. Só que eu já tinha essa vontade desde o ensino médio, só que eu achei que eu não era artista, e aí que tá. Então eu fui procurar algumas áreas correlatas e acabei indo pra design de moda, justamente por me dar uma liberdade de criação muito grande. Só que, nada a ver comigo. Claro, eu trago muita coisa do design, porque metodologia de design, estética é uma coisa super importante para mim na minha produção artística de agora. Mas foi um processo muito longo, muito difícil e que eu ainda, às vezes, me pego pensando, será que eu sou isso mesmo? Né? Em se reafirmar e afirmar para todo mundo que ser artista é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, é muito satisfatório saber que eu estou fazendo isso, que eu fui para Portugal, estou fazendo um curso de arte contemporânea, né? E que há pouco tempo atrás eu mal imaginava que eu estaria transitando aí, fazendo performances. Eu comecei tudo isso, na verdade, com ilustração, a partir de ilustração de moda. Eu fui para estamparia, daí depois de estamparia fui para pintura, e pintura digital. Sempre tive muita facilidade com tecnologias, novas tecnologias. E daí, de repente, estou me vendo fazendo performances ou instalações interativas e, enfim, é muito louco isso. Eu acho que a gente pode começar do começo de tudo, né? Você falou que você fez faculdade de design de moda, né? E depois você migrou pra essa parte artística. Você falou que fez a parte de ilustração, fez a parte de estamparia. Então foi esse processo de cada vez mais se envolvendo com processos mais artísticos do que, entre aspas, o mercado da moda, que fez você querer ter essa vontade de realizar esse estudo, digamos assim? Então eu acho que também veio da minha decepção com o mercado da moda, né? Porque, como eu falei, eu entrei nisso porque supostamente era uma área onde eu teria muita liberdade de criação. Mas não é uma área feia, né? Tem muitos casos de... Como que eu posso dizer? Enfim, a indústria, ela é meio nojenta. Não é à toa que a gente tem casos aí de escravagismo, mão de obra escrava, né? Então, eu sofri esse processo de desilusão, porque onde supostamente era para eu ter grande liberdade artística, criativa, né? Não artística, mas criativa, eu acabei encontrando um mundo que não é fácil de ser mudado, sabe? Claro, tem altas marcas, principalmente autorais, que são super sustentáveis, mas eu particularmente acho que o mundo da moda nunca vai ser sustentável, porque é um processo que começa com tecidos que a gente não sabe da origem, famílias que sofrem por causa do algodão, que é um algodão transgênico, e então é uma indústria feia, né? E daí eu fui ficando assim cada vez mais descrente com essa indústria, me afastei total da área da moda ainda na minha faculdade, tanto que o meu TCC, ele foi sobre novas tecnologias, impressão 3D, justamente para evitar usar uma mão, assim, uma mão de obra que não fosse reconhecida, por exemplo, a própria mão da costureira, né, que muitas vezes é bem mal paga, e enfim. Então eu acabei ficando muito descrente e já tinha uma vontade de fazer artes visuais desde do ensino médio, como eu falei, que eu lembro até que você, Luciano, acho que queria fazer cinema, né? Era na FAP ou era na Embap?
Pois então, daí eu lembro disso e eu já queria fazer artes visuais, mas eu achei que eu não tinha habilidade artística nenhuma. Então eu fui para design de moda. Daí lá dentro eu acabei me virando um pouquinho mais no próprio design gráfico, para daí encontrando os meus caminhos aí que partiram da ilustração até pintura, que daí eu entrei no mestrado com pintura, um trabalho só de pintura, se não me engano. E daí aqui dentro, lá dentro, né, não aqui dentro, que agora estou na minha casa, infelizmente, como todo mundo, né? Mas lá dentro eu acabei, tipo, transitando entre outras áreas e conhecendo outros mundos, né? Que eu nunca pensei que ia acontecer. E daí, mas tem uma coisa muito legal que eu trago do design de moda, é que quando eu tava no meu 3º ano, eu já tava meio descrente com tudo que tava acontecendo e acabei indo fazer um curso de robótica para vestuário, IoT, em São Paulo, e daí eu trago isso pra arte também, nessa parte de tecnologia, de interação. Eu trabalho bastante com Arduino, tô trabalhando bastante com Arduino, com Unity, com Processing, enfim, umas coisas que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo. Concorda comigo, mas eu senti essa desilusão também no curso de publicidade. Você tem incentivo na faculdade até sobre criação, de ser um cara criativo, de ter processos criativos, mas quando parece que você vai pro mercado, né, principalmente em agência, você é meio que podado, sabe? Ah, beleza, você pode ser criativo, mas só quando a gente quer. Quando a gente não quer, você vai fazer os mesmos posts sempre pra postar, vai fazer as mesmas artes pra estar em tal lugar. Não sei se o Guilherme concorda comigo nessa relação. É que a agência, tipo, é complicada a agência de publicidade. Primeiro porque, eu não sei se como é que tá agora também, né, mas a gente recebe um briefing pronto, né, de cliente e tal, do cliente, basicamente. E daí tem que seguir a risca aquilo lá e, tipo, dependendo do que você for arriscar numa criação, que é onde você pode arriscar que é criatividade, você pode acabar saindo do caminho ali e afetar o briefing, né, e, tipo, por isso que acabam podando bastante, assim, né, porque, querendo ou não, é focado pro cliente do cliente, assim, tipo, se ele não aceitar, por exemplo, a empresa não aceitar a mensagem que você tá passando, fudeu o trabalho, né, então é complicado, assim, tipo, na verdade a publicidade tem um pouco, acho que, da criatividade que é vendida, assim, no curso e tal. Quando você vai pra área de publicidade pra aplicar essa criatividade, ela é bem podada, assim, tipo, você tem a imaginação que vai ser um negócio bem criativo, mas no final, tipo, muito pouco, assim, porque cada marca tem que ter o seu próprio padrão e tem que respeitar aquilo e tem que trabalhar dentro dos limites, assim. Mas tem o ponto que, tipo, às vezes você trabalhando dentro dos limites, você acaba podendo se tornando mais criativo, né? Só que, claro, você vai trabalhar dentro dos limites daquela empresa e é isso, assim, tipo, não tem mais o que fazer, assim. E a maior parte das suas ideias vão ser rejeitadas, tipo, 80% das ideias vão ser rejeitadas. Então, é complicado. Então, igual o Paulo falou, a gente também sabe que a publicidade tem esse lado meio sujo, assim, sabe? Desde vender uma ideia, possivelmente uma venda de uma propaganda ali, e até ao lado de... Eu não digo direto, digo assim, não é diretamente essa mão, como essa mão escravagista, né? Seria uma coisa mais sub-relacionada com a publicidade. Tipo, a gente vai fingir que tal empresa é boazinha porque pra todo mundo comprar dela, sabe? Sim. Quase todas as áreas têm isso, né? Tipo, é muito difícil numa área não ter esse lado negativo, assim. Mas, claro, tipo, algumas são muito complicadas mesmo. Tipo, no caso da moda, de ser escravagista é foda, assim. E... a publicidade também tem, tipo, tem os caras lá que preferem contratar... ou contratam gente profissional no preço de estagiário porque tem estagiário que faz o mesmo valor, assim, no mesmo preço, sabe? Tipo, entrega o mesmo valor no mesmo preço. Então, aí não valoriza quem tem diploma. Tem uns negócios, tipo, comum da área, assim, já. Eu acho que essas áreas criativas são todas, no geral, pouco valorizadas, né? O profissional pouquíssimo valorizado. Sim. Ainda mais até, a gente estudou tudo na mesma escola e em nenhum momento a gente tinha o incentivo para essas áreas, né? Era mais as áreas de exatas, ciências, essas coisas, principalmente direito e medicina, né? E engenharia. Tipo, a parte de sociologia, filosofia, humanas e mais artísticas mesmo, ou talvez comunicação, igual a gente falando de design e publicidade, não era nem citada nas aulas, por pensar assim. Então, justamente, tipo, inclusive a gente não teve nenhuma base de comunicação, por exemplo, sabe? A gente tem base de todas as outras matérias, mas comunicação, tipo, nada. E convenhamos que ela é super importante. Tipo, como assim? Lembro de um dia, deixa eu contar essa história, que eu cheguei lá super feliz pra aula
de desenho, que era para a segunda fase das universidades, né? Mas obviamente que era só desenho de arquitetura. Cara, aquilo foi uma tristeza tão imensa. E, enfim, eu acho que os nossos professores de artes, em geral, eles não eram os professores ruins. Eu acho que o problema está na nossa ementa e no que a instituição pede, sabe? Porque, de novo, super desvalorizado, né? Uma área super desvalorizada. Cara, eu acho que os professores eram ótimos professores. Eu acho que essas áreas, assim, não tem nenhum a reclamar. Mas eu falou, como a escola não dá valor, os alunos também acabam dando valor pra isso, né? E como que os alunos vão dar valor pra isso se, tipo, eles não dão, sabe? Se a nossa base não dá valor. Eu acho que é, tipo, um negócio mais complexo, assim, eu não sei, tipo, na minha opinião, basicamente teria que começar, sei lá, tá, até a tal série, todo mundo tem educação padrão, assim, e daí a partir de um momento ali, cada um vai pra um ramo, sabe? Porque daí você valoriza a área que a pessoa quer, assim, aí você vai ter certo maior profissionalismo na entrega, né? Por exemplo, o cara viu ali que a habilidade do estudante é em artes, por exemplo, daí ele, você não quer participar do ramo de artes aqui do colégio e tal, daí, tipo, o estudante vai estudar menos as áreas que não vão ser necessárias e mais as áreas que provavelmente vai usar, tá ligado? Sim. Talvez essa mudança seria interessante, né, pra evitar isso, assim, porque no final, por exemplo, a gente no ensino médio, a gente tinha uma aula de artes por semana, eu acho. Eu acho que no terceirão tarde, a gente nem tinha, né? Era uma aula de Sim. arte. No primeiro e segundo ano do médio, era uma aula de artes a cada 15 dias. Porque ela trocava com outra matéria. Sim. Tem muita coisa que que você vê, assim, de pintura, assim, que é utilizada em outras áreas. Por exemplo, cinema, assim. Se você for pegar uma pintura do Caravaggio, você vai lá, vai ver você pode estudar a iluminação do quadro e refazer num vídeo, entendeu? Tipo, tem muita coisa, assim, que se estuda, sabe? Tipo, luz, composição de cor, enquadramento. Eu acho que também falta um pouco mais dessa, talvez, multidisciplinaridade, sabe? Eu acho que houve uma tentativa de se criar isso na nossa disciplina que a gente teve, assim, de ver a história do quadro e tudo mais, mas, tipo, ver o que tá mais por trás, assim, tipo, essas técnicas, assim, sabe? Eu acho que faltou um pouco disso também. É uma coisa que você falou da parte do professor chamar o aluno pra participar. Eu tive, acho que só 2 momentos disso, assim, sabe? Eu lembro de 2 momentos, que foi o momento da nossa professora de artes do ensino médio, que ela veio falar comigo, perguntar o que eu ia fazer na faculdade, porque ela achava que eu podia tentar uma área relacionada ali, porque eu já tinha feito um projeto musical com ela, feito outras coisas ali. E a professora de sociologia me chamou no terceirão porque ela achou que eu podia ir pra áreas de humanas, assim, sabe? Então, tipo, fora isso, eu não tive nenhum contato exatamente dessa maneira, igual o Guilherme falou, do professor chegar e falar, você gosta disso? Que tal pra estudar isso? Que tal você ler esse livro pra seguir tal área, sabe? E é uma coisa bem importante, porque, cara, você tem 17 anos, 16 alguns alunos, você não tem cabeça pra decidir o que você vai fazer pra tua vida, às vezes, sabe? Você tem os pais que provavelmente ou vão te apoiar, ou são você aqueles pais que falam, não, você tem que fazer tal coisa pra ganhar dinheiro, e uma pessoa que pode te apoiar, igual o Guilherme falou, são os professores, tipo, dando um caminho pra esse momento, dentro da escola, né? Que é um lugar que tá ali, pra além de aprender, também ter uma formação pra faculdade e pra vida, né? Sim. Acho que é um problema de ementa, problema de instituição. E assim, tipo, a gente nunca estudou chiaro escuro na sala de arte, sabe? O que a gente fazia era desenhar coraçãozinho. Tipo, mano, isso é terrível. Mas, Luciano, eu lembro de uma outra situação em que você também foi chamado para fazer um projeto musical. Lembra que a professora de religião chamou a gente para tocar violão numa missa? Eu não lembro disso, sério? Sério? Tocou, você não lembra mesmo? Juro a gente até ensaiou com ela. Nossa, eu juro que eu não lembro. Mas então, sim, falta essa motivação também por parte da instituição, né? Eu acho que talvez, sei lá, fazer com que os professores apadrinhem os alunos a partir de certa idade pra dar recomendações, assim, acho que já ajudaria um pouco. Mas daí a gente vai jogar a culpa de novo nos professores, tipo, mais uma tarefa, sabe? Enfim, eu acho que precisa de uma mudança muito radical em relação a toda a maneira como a gente... Em relação à nossa educação mesmo. Igual o pessoal comentando, acho que a mudança seria como a gente vê a educação, né? Sim. Nesse último governo, eles retiraram sociologia e filosofia do currículo da grade de ensino médio, virou uma optativa, né? Então eles estão olhando o ensino médio como um martelo não, mas uma fábrica de mão de obra barata, assim, sabe? Não olha como a base de um estudante ou a base de um profissional mesmo, assim. Então, acho que a Paula falou, teria que ter a reestruturação do ensino e, aos poucos, os professores se adaptarem a esse novo formato e também os pais entenderem um pouco sobre isso, sabe? Que às vezes o filho não quer ser o que eles acham que ele espera dele, sabe? Às vezes o cara é super bom em matemática, mas ele quer trabalhar, sei lá, com esporte, por exemplo. Exato.
Tipo, como lidar com os pais, né? Também tem essa questão. Já que a gente tá falando de ensino, eu vou fazer uma pergunta diretamente pra Paula. Qual foi a sua escolha de buscar um mestrado fora do país? O que te fez ir pra Portugal? E o que sentiu de diferença estudando lá e estudando aqui? Sou muito objetiva e muito clara pra essa questão de estudar fora do país. Que é impulsividade e possibilidade. Tipo, eu fui pra Portugal, fui pra Europa numa turnê com o meu namorado em 2018. Acabei passando por Portugal, não só, né, mas enfim. E daí eu acabei, tipo, a hora que eu ia voltar pro Brasil, eu pensei, mano, eu quero voltar pra Europa, né? Aquele sonho básico. Assim, eu adoro o Brasil, amo meu país, eu acho que culturalmente ele é riquíssimo, muito mais rico que muitos outros países, inclusive da Europa, né? Que também não vou dizer que não tem coisas maravilhosas, porque tem uma história cultural absurda também. Mas, assim, foi um momento em que eu tava fazendo licenciatura em artes visuais já, e daí eu tava já meio que de saco cheio, porque fazer uma segunda graduação não era... É muito enrolado, né? É um ritmo muito lento para quem acaba de sair de uma outra. E daí eu falei, eu queria fazer um mestrado, já estava procurando mestrado aqui no Brasil, mas eu tinha a possibilidade de fazer um mestrado fora. E eu escolhi Portugal porque é o país mais fácil para nós, né, da adaptação em geral. E dentro disso eu fui ver os programas de mestrado que tinham, e tem uma universidade, a Universidade do Porto é maravilhosa, né, de Lisboa também é muito boa, mas eu acabei escolhendo Aveiro por, assim, 3 motivos principais, que era porque era uma cidade pequena, então é fácil locomoção, e isso é uma coisa que eu gosto bastante. A outra questão é porque era uma cidade muito não, mas mais barata que Porto, por exemplo. E a terceira questão é que era uma universidade que era focada em novas tecnologias, que, como eu já falei, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, tipo, eu tive essa experiência de uma licenciatura, eu fiz 1 ano e meio de licenciatura aqui no Brasil em artes visuais, e tive a experiência agora acadêmica no mestrado em Portugal. E assim, eu acho que academicamente não tem muita diferença. Os livros, a base teórica é a mesma, tem produções muito boas, tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil. A diferença é muito mais na questão de conteúdos e assuntos, por exemplo. Eu vou dizer uma coisinha aqui que vai me queimar um pouco, mas eu acho que os portugueses, eles em geral são muito conformados, historicamente, né? Enfim, tipo, eles não passaram por uma colonização que nem nós. E os nossos assuntos que eu vejo que os artistas do Brasil trazem, tanto para a área acadêmica quanto para a prática, são assuntos mais pesados e mais ricos e mais complexos de serem tratados na arte. Enquanto os portugueses, eles têm uma questão muito mais experimental, não só, claro, né, enfim, mas eles têm uma possibilidade de experimentar materiais e tecnologias muito mais fácil do que a gente. E também tem a questão do reconhecimento, né, o reconhecimento da arte lá fora é, sim, muito maior do que aqui dentro do Brasil. Mas eu acho que, academicamente, tipo, o nível é o mesmo. Sério mesmo. Eu gosto da experiência de estar em Portugal, eu acho que uma pessoa tem essa possibilidade, ela tem que fazer isso, tipo, não precisa ser para Portugal, para fora. Mas tem uma coisa que eu acho também que é maravilhoso lá, que a gente tem que trazer para cá, que é a discussão, os discursos que eles têm fora do país, tipo, entre a Europa mesmo, eles, enfim, dialogam com muitos artistas de Berlim, por exemplo, que acho que é o berço da arte contemporânea, da França, e enfim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem um sério déficit, até mesmo nacional. Tipo, os artistas de São Paulo ficam no nicho de São Paulo, os artistas do Rio no nicho do Rio, Curitiba no nicho de Curitiba, né? Então, tipo, acho que falta muito esse diálogo interno até no Brasil, porque, pô, o Brasil é um país imenso, né? Não dá nem... Tipo, vamos pensar aqui em nível nacional e daí depois a gente pensa no nível América Latina e depois, enfim, por aí vai. Mas eu realmente acho que o Brasil tem muita coisa maravilhosa. E assim, eu tenho uma vantagem lá em Portugal, que é outra vantagem de ir para Portugal ao invés de ir para outros lugares da Europa, que tem mais brasileiros também. Eu tô fazendo mestrado agora com três brasileiros e, enfim, já teve até mais 2. Um deles era mais velho, resolveu sair do mestrado, e a outra tava num sistema lá dinâmico meio diferente, assim. E tô com uma colombiana também. Então, tipo, eu tô tendo um discurso com os portugueses, com mais brasileiros daqui, que às vezes são muito mais diferentes pra mim do que o próprio português, né? Enfim, Curitiba é essa questão meio eurocêntrica, assim, né? Então, tipo, eu tô tendo umas discussões muito interessantes em outros níveis lá.
Eu fui pra Portugal há 2 anos atrás e eu passei por Aveiro ali por. Basicamente toda a costa, assim, né? A gente foi do sul pro norte, assim, porque a gente tinha saído da Espanha. O que eu percebi, tipo, é que a questão é que assim, o nosso país é muito jovem, né? Tipo, então essa questão cultural ainda tá mais próxima da gente, tipo, o que aconteceu há pouco tempo, assim. As coisas mesmo começaram, tipo, acontecer ali por 1800, geralmente, ali quando chegou a família real, assim, as coisas mais, vamos dizer, maiores aqui no Brasil, né? Porque até lá, tipo, antes disso era meio esquecido o país, né? Lá em Portugal, tipo, por ser um país meio milenar, assim, né? Tipo, desde a unificação e depois tudo que ocorreu, né? Tipo, teve a reconquista ali dessa parte da Europa ali que era dominada pelos mouros, né? E daí eles reconquistaram, depois lutaram contra a Espanha ali em Aljubarrota também. Então, tipo, eu acho que eles têm menos contato com essa parte mais antiga, assim, talvez, né? Não sei em questão de arte se é, tipo, muito usada, assim, porque realmente aqui no Brasil, tipo, essas questões sociais são mais abordadas, assim, nas artes, né? Até nas mais modernas, assim, eu não sei como é que em Portugal, né? Tipo, porque, tipo, basicamente quando você vai viajar pra esse tipo de país, você vai ver as artes, mas você vai ver aquelas artes mais, tipo, antigas, assim, né? De 1300 pra, tipo, até 1800, assim. Então você não tem muito acesso pelo menos eu não consegui ver, tipo, artes mais modernas, assim, em Portugal. A única coisa que eu cheguei a ver mais moderno, assim, foi ali em Sintra, eu acho. Só que daí, tipo, era 1800 mesmo, assim, tipo, não era tão moderno, assim, ainda. Nossa, sim. Então, tipo, Portugal passou por uma ditadura também em 1920, alguma coisa, né? E, Assim, enfim, e tem algumas questões após isso, tipo, no modernismo português, né? Talvez eu fale aí uma grande besteira. Mas, enfim, são interessantes. E eu acho que realmente eles dão muito valor pra uma arte mais antiga, uma arte até mais sacra, né? Mas tem artistas portugueses. Tem Serra Alves, né? Você vai pra Serra Alves, tem artistas maravilhosos lá, que é um museu em Porto. E, enfim, museu maravilhoso. Tem também um grupo que se chama Os Quatro Vintes, que eu estudei um pouquinho sobre eles quando eu fui ajudar numa exposição que estava tendo no Museu de Aveiro. E eu realmente não conheço muito de artistas contemporâneos portugueses, contemporâneos que eu falo, né, não tão contemporâneos, assim, mais ou menos de 1980, já considero aí uma boa contemporaneidade. Tem o maravilhoso do Barril, né, o Arthur Barril, que é considerado brasileiro, mas ele é português, que inclusive é uma das minhas inspirações. E vale a pena dar uma olhada nisso, e vale a pena conhecer um pouquinho também da cultura da arte contemporânea portuguesa, assim. Apesar de não ser tão falada, né, tão divulgada. Essa parte do que teve ali a ditadura era o Salazar, né? Agora eu lembrei que era o ditador, né? Uhum. Eu ia comentar também que essa parte, tipo, de unificar, tipo, valorizar a arte do país. É claro, né? Tipo, se for ver Portugal, tipo, em população é muito menor que o Brasil, né? Então, tipo, fica mais fácil de gerir essas coisas, né? Tipo, é 10 milhões de habitantes, então facilita já, né? E além de ter já essa, tipo, cultura meio milenar, assim, já tem tipo, essa parte de prezar pela arte e tudo mais, e por ser também um país pequeno. Agora no Brasil a gente ainda tá caminhando, né, pra fazer isso, assim. Cada estado do Brasil é basicamente um país da Europa, então pra unificar isso vai muito tempo ainda, né? Sim, pois é. Paula Rego, né? Artista maravilhosa portuguesa também. Desculpa. Que eu tava vendo aqui, lembrando, puxei o nome dela daí. Mas, assim, o que eu acho é que eu não gosto de definir má e boa arte, né? Mas a arte que é feita contemporaneamente no Brasil, ela é de extrema importância sociopolítica, sabe? E, enfim, mostra um descontentamento com a nossa realidade. E que nos portugueses não tem tanto, né? Porque, convenhamos, eles não têm muito o que ter de descontentamento com a realidade deles. Sim. O que me incomoda é, tipo, por exemplo, a gente teve, né, o Machado de Assis, um dos maiores escritores da língua portuguesa, ou seja, de Portugal também, tipo, se você for considerar a língua portuguesa, e, tipo, muito desvalorizado aqui no Brasil, aí que meses atrás, quando relançaram o livro dele, né, o Brás Cubas, na Europa, assim, foi best-seller, assim, tá ligado? Então, é um negócio que não dá pra entender, assim, falta ainda a cultura do brasileiro saber reconhecer a cultura do próprio país, assim, sabe? De ler e de ir atrás,
faz, assim. Eu acho que a gente sofre muito nesse caso da cultura do vira-lata, né? Tudo que vem de fora é melhor. Sim, com certeza. Igual vocês comentaram, quando a gente estuda a arte, seja qual for, a gente sempre normalmente tende a estudar as artes mais clássicas e achar que isso é arte de verdade, né? Então, a gente tem esse contato com a arte contemporânea quando tem uma arte contemporânea em um momento específico, tipo a pop art, sabe? Tipo, a gente não tem um contato com a arte contemporânea que tá rolando agora nesses lugares e quando tem a gente, pô, isso aqui é estranho, isso aqui não é arte, tá? Isso aqui é arte é o que eu vejo lá no quadro do museu. Então, tem esse treinamento, sim. E mesmo assim, né, quando você vai no museu, eu fui no Oscar Niemeyer ano passado, e daí ainda existem pessoas que vão no museu só pra chegar lá e dizer, tipo, meu filho faz isso. Tipo, mano, como assim? É verdade. Sério, ainda existem pessoas que fazem isso. E, tipo, o quadro tá no Oscar Niemeyer, gente. Tipo, sabe? Isso é uma coisa que eu queria comentar também, assim. Eu acho que o local de divulgação é muito importante também pra passar essa sensação de importância da arte, assim, né? Por exemplo, foi uma coisa que eu acabei pensando aqui, né? Porque, tipo, por exemplo, se você for... A minha sensação que eu tive, né? Quando eu vejo uma obra no Oscar Niemeyer, eu sinto que, tipo, aqui no MON, né? No Museu do Olho, né? Eu sinto que, tipo, ela fica mais valorizada, assim, por causa da onde ela tá, né? Daí eu fui uma vez no MASP, tipo, cara, eu não sei, tipo, o MASP, ele parece ele é pequeno, né? E a estrutura dele meio que deixa, tipo, pra mim desvalorizou, assim, a arte, sabe? Que tem lá. Tem artes muito importantes lá dentro, assim. Só que a estrutura não ressalta isso, sabe? Tipo, eu acho que talvez, não sei, tipo, deixar elas num lugar, tipo, claro, o MASP é um ponto turístico em São Paulo que é, tipo, importantíssimo, assim. Só que eu acho que a estrutura dele não realça, tipo, a importância dos quadros que estão lá, sabe? Tipo, se você for no Louvre, por exemplo, e aí vai ter lá a Mona Lisa, tipo, só tem uma parede pra ela, assim, tá ligado? Ela tá isoladona, assim, tipo, tem todo um negócio de psicologia, sabe? Mas eu acho que isso também é meio, se eu pensar, não necessariamente é isso, né? Porque se pensar no Banksy, que é um dos maiores artistas atualmente, a obra dele tá na rua, né? Tá num metrô da Inglaterra. Eu só vou fazer um adendo aqui no MASP, que realmente tem obras maravilhosas, tem Velázquez, tem Picasso no MASP, mas, tipo, o que falta mesmo no MASP, e, tipo, não falo nem pela estrutura externa, eu acho que é design de exposição, que é uma matéria que eu detesto. Sim, eu acho que falta muita coisa, tipo, falta um... Eu não sei, se entra lá é meio broxante, assim, sabe? Tipo, ele não é... Um quadro do lado do outro, e daí, tipo, é um monte de informação, e tem artistas muito bons ali, quadros muito bons, mas, tipo, você não consegue apreciar. Realmente é triste. Sim, tipo, é mais ou menos isso que eu tava, tipo, querendo passar, assim, porque no MON, pelo menos, tipo, tem um espaço entre as artes que você consegue, tipo, entender, assim, tipo, eu vi essa, agora eu vou ver a outra. Tipo, você já sai do... Tipo, o seu psicológico tá preparado, tá ligado? E no máximo, um colado no outro, assim, você fica meio, tipo, você vê rápido, sabe? Tipo, você passa rápido pelas coisas, assim. Então, eu acho que desvaloriza, assim, tipo, ele perde um pouco o sentido. Sim, e parece que o MASP realmente é um lugar que você entra e você já quer sair. É estranho, mas é muito isso. Não sei se é porque, tipo, é como se fosse uma caixa, assim, sei lá, tipo, é um negócio acho que essa arquitetura concretista dele, né, no meio de São Paulo, acho que até faz sentido se for pensar, né? A estrutura externa é maravilhosa. Sim, já que a gente falou sobre essa questão de arte, e a Paula até comentou sobre criação, eu queria perguntar pra ela sobre o processo criativo e inspirações dela. Você está me acelerando, Luciano, porque eu tinha uma outra coisa pra falar agora sobre o Banksy. Pode falar antes, pode falar. Desculpa. Mas é porque, assim, realmente, tipo, o espaço de rua, hoje em dia, já é visto como uma galeria, sabe? As pessoas já param pra prestar atenção numa arte de rua. Eu acho que já não existe mais essa ideia de que grafite não é arte. O que existe ainda hoje em dia é que aquela questão de que pichação não é arte, o que eu acho ridículo. Eu acho incríveis as pichações, eu acho que é uma expressão artística realmente verdadeira de um grupo aí que não tem acesso à galeria, né? Eu já vi questões de muros que o Banksy pintou e alguns outros grafiteiros pintaram sendo vendidos, tipo pedaços de muro, assim. É isso, tipo, o mercado, ele absorve tudo, né? Isso é incrível. É uma tristeza, mas enfim, não sei. Não sei o que pensar sobre isso, ainda não tenho uma opinião muito formada, porque ao mesmo tempo que eu acho que o mercado absorve e tira a importância que tinha antes, e ao mesmo tempo ele abre essa noção do que é arte e o que não é arte, né? Que hoje em dia não existe mais isso, mas enfim. Ao mesmo tempo ele populariza a arte, é isso. Você falou de grafite, eu acho muito massa aqui em Curitiba que tem aquele grafite do Jack Nicholson lá e do... Putz, é o Ray Charles, que também tem? Eu não sei, eu sei o do Jack Nicholson.
do outro eu não vi ainda. Onde que é? É perto ali do Jack Nicholson, ali perto do centro ali. É do Ray Charles também. É? Aham. Tem um grafite, tipo, grande dele, assim. Esses foram feitos com projeção, não sei se vocês sabem. Ah, eu vi alguém falando sobre isso. Falando de São Paulo, a gente tem 2 grafiteiros que são super famosos, que são os gêmeos, que vieram de lá, né? E tem também o Beco do Batman, né? Que é um puta lugar grafite, que é um ponto cultural lá. Paulo também teve o apagamento, né? Do João Dória. Eu lembro de uma outra história agora, contando minhas histórias. Que a gente tava ainda na FAP ali, e eles resolveram arrumar a salinha do estudante. Só que, tipo, tinha muita pichação lá. Eu realmente senti, quando eles pintaram aquilo, eu realmente senti uma parte do meu coração sendo apagado ali junto. Então, imagina realmente quem faz um grafite, ou enfim, uma pichação que seja, sabe? E ver aquilo sendo apagado. É uma tristeza imensa. Eu consigo entender a pessoa que não gosta, por exemplo, porque às vezes você... Não, tipo no caso do Dória, assim, que tipo, mandou todo mundo tá no cu e foda-se, tá ligado? Eu acho que assim, tipo, vamos dizer que o cara tem a lojinha dele lá e tal, e tipo, quer deixar a parede branca e foda-se, assim. Aí, toda vez que tem alguém que vai lá e picha, ele vai lá e pinta de volta e gasta dinheiro com isso. Então, tipo, eu entendo essa questão, assim, sabe? Tipo, mas nada que uma conversa resolva, assim, né? Olha, eu particularmente não acho que as pessoas, que ninguém tem que gostar, amar e deixar. Tipo, muito pelo contrário. É o tipo de coisa feita pra você detestar. Essa é que é a real. E assim, não julgo também quem não gosta. Tipo, faz parte. Eu acho lindo, maravilhoso mas aqui eu tenho um gosto duvidoso, né? É uma cultura marginalizada, se for pensar, né? Tipo, é o meio de... Não vou dizer de marcar território, como era antigamente, mas o meio de quem fez mostrar que tá ali, né? Às vezes é o meio de expressão que tem de ser visualizado ou ter contestado a lojinha. Tipo, entendo que, igual você falou, é uma situação complicada, mas é a mesma coisa que a gente pode estar em debate aqui sobre quebrar ou não quebrar poste e banco em protesto, sabe? Tem os 2 lados da coisa. Então, eu acho que isso varia muito também de como você tá olhando toda a situação ali. Claro, tipo, igual o Guilherme falou, se você tem ali uma loja de zelo e a galera vai lá pichar por isolação, tipo, possa pichar um pinto ali, é uma coisa. Agora, tipo, o cara vai lá e coloca, tipo, uma mensagem que faça sentido naquele contexto, é totalmente diferente, né? Tem uma maravilhosa aqui perto de casa, que é, tipo, o Temer abraça o capeta e você abraça quem? Ah, eu vi isso daí. Eu lembro dessa. Você quer falar, então, Paula, das suas inspirações e... Processo criativo, né? Mas, então, processo criativo e inspirações, né? Eu pedi pra você colocar essa aí, porque foi uma discussão que eu tive com a professora do mestrado agora, porque ela é uma artista maravilhosa, uma professora não tão boa assim, né? Não querendo falar mal de ninguém, mas enfim, existem pessoas que não servem pra ser professor. Mas enfim, não é essa questão. Ela é boa também como professora. Mas é porque ela é uma artista e assim, o que ela falou pra mim, basicamente, é que ela cria do caos e que o meu processo artístico, ele era muito metodológico. E tipo, isso é verdade. Eu trago um processo artístico do design. Então eu faço minhas pesquisas, eu faço referência, eu faço pesquisa de similares, eu faço experiências, eu vejo que dá certo, que não dá certo, eu descarto. Então, o processo criativo, ele é bem longo. Mas, ao mesmo tempo, eu também já experienciei alguns momentos que seria esse processo artístico mais caótico. Eu tenho aquele trabalho que eu te mandei no meu portfólio, inclusive, ele foi um desses processos meio caótico, assim. Eu coloco... que a Marina Abramovic fala, que o processo artístico, a criação artística, ela é um processo que você se doa muito, que você fica muito concentrado. Enfim, foi muito isso, porque eu tinha que fazer um projeto e eu não sabia o que fazer no projeto. E daí um dia, tipo, eu simplesmente acordei e, cara, é isso que eu quero fazer. E eu acho que esse processo, essa arte sai tão bem quanto a arte mais metodológica, que tem todo o processo de pesquisa, experimentação e etc. E então eu quis colocar essa pergunta aí, porque, para ser bem sincera, eu acho que o processo criativo é muito único de cada um. E metodologias são muito únicas, tem coisa que funciona para alguns, tem coisa que não funciona para outros. E eu lido com pessoas caóticas, tenho amigos que são extremamente caóticos, que têm uma expressão artística que inclusive demonstra isso, que fazem arte com ácido, enfim, arte de experimentação, e tenho amigos que também são extremamente técnicos na criação artística, que passam por toda a parte de experimentação, e enfim, que é o caso de um amigo meu aí, que é o Viriato Menezes,
madeirense, ele faz arte sonora. Então, tipo, eu acho que os dois métodos são certos. Eu acho que não existe um método certo no processo artístico. E tem uma questão também que eu acho aí, que o processo criativo faz parte do processo artístico, mas que não é só isso, né? Porque a gente pensa que a arte é só o processo criativo, mas não é só isso. Enfim, tanto na arte no design tem o processo criativo, mas a arte não é design. Eu até ia falar que a gente tem até matéria, acho que você teve, não sei se você teve ali no teu curso de moda, ou agora no mestrado, mas a gente tem publicidade que é uma matéria que, em resumo, seria de um processo criativo, sabe? Criatividade, o nome da matéria. Uma matéria que tem um nome muito genérico, assim, mas basicamente você vai aprender quais são os processos criativos, né? Você aprende, tipo, o brainstorm, aprende o RAF, aprende vários tipos de processos criativos pra você identificar qual que você se adapta mais, qual que você acha melhor pro teu processo, né? Então, eu trabalho com o Guilherme todo dia e meu processo criativo é diferente do dele. Às vezes a gente acha um em comum ali que funciona pros dois. Tipo, a gente conversa, vai tirando ideias, vai escrevendo, vai rabiscando essas ideias e tenta tirar uma coisa ali. Como você falou, eu acho que é de cada um, mas é importante conhecer os métodos que existem pra você se aperfeiçoar no teu próprio método, né? Tem um livro bem curtinho, muito bom, Roube como um Artista é o nome. Basicamente, tipo, o que ele diz é, tipo, cara, não tem arte original, tipo, você vai produzir algo que já existe, só que, tipo, copiado de outros lugares, isso não tem problema, tá ligado? Você vai pegar, tipo, as inspirações que você teve, tipo, vai olhar outros artistas e tal, e basicamente vai criar algo novo a partir disso, assim, algo novo entre aspas, né? Então, que nem no processo, tipo, você vai ver o processo dos outros, basicamente, tipo, é o que eu faço, pelo menos, né, quando eu vou trabalhar com 3D, né? Tipo, eu meio que olho assim como a pessoa fez, adapto ali, vejo outro cara fazendo, meio que adapto, faço um meio termo e faço do meu jeito, assim. Então, eu acho que é difícil padronizar essas coisas, assim. E eu acho que, tipo, algumas vezes você padronizar essa questão de processo, assim, você ganha, tipo, um certo tempo, né? Que eu acho que você consegue fazer mais rápido a coisa, só que você pode acabar perdendo qualidade, assim. Então, tipo, você tem que meio que equilibrar os dois, assim. Pois é, e daí tem uma questão aí também que eu já vi pessoas com ideias, conceitos totalmente diferentes chegarem no mesmo resultado. E isso é engraçadíssimo. Teve um último trabalho, que foi o Viriato que apresentou, inclusive, em que ele se colocava dentro de um saco plástico na natureza, e o que ele queria dizer era que ele, como desconfortável ele se sentia, como ele não se sentia parte dessa natureza. E passou 1 mês, 2 meses mais ou menos, eu achei um artista brasileiro. Eu vou ficar devendo o nome dele pra vocês, porque eu realmente não achei aqui. Que ele se colocou no plástico, no meio da rua, em São Paulo, se não me engano. E, tipo, a imagem daquilo é muito semelhante. E você pensa, putz, caramba, tipo, alguém já fez isso. Mas o conceito e as leituras mais complexas, eu acho, por trás daquilo são totalmente diferentes. Então, é muito difícil você definir o que seria cópia hoje, né? E é bem isso, é um remix o tempo todo. Sim. Eu acho que, tipo, porque nem no livro ali ele fala, tipo, que não há problema em copiar, assim, né? O problema é plagiar, tipo, fazer exatamente igual. Aí é complicado, assim, mas, tipo, tem várias frases, assim, de outros autores, tipo, o Coppola falando assim, você vira não tô parafraseando igual que ele tá falando, mas, tipo, o que ele fala é basicamente que você vira um cineasta e teu objetivo depois que você vira um cineasta é deixar que os outros copiem pra criar uma nova geração de cineastas, sabe? Então, é tipo algo assim, sabe? É um ciclo, né? E você vai se readaptando a isso. Esse negócio do saco plástico que você falou, eu me lembrei agora que teve aquele youtuber que entrou dentro de uma mala e se enviou assim pelo correio. Talvez seja também uma experiência artística meio parecida, assim, tipo, de ver qual é a situação de uma caixa de correio, sei lá. Pois é. Eu acho que isso é bem... Eu acho que concordo, assim, com a Paula, retomando, de cada um, mas essa coisa de achar que, tipo, tudo que eu preciso fazer tem que ser novo, né? Cara, ninguém aprende fazendo uma coisa nova, assim, né? Você vai aprender a fazer, sei lá, arte digital, arte no papel, arte em qualquer lugar, uma música, aprender a fazer um projeto arquitetônico se copiando, se inspirando de alguma coisa. Você vai aprender, vai ver um vídeo no YouTube de como o cara edita um vídeo, porque você não sabe fazer, então você tá copiando o processo dele pra você aprender e adaptar pra você ficar melhor. Você vai fazer uma imagem em rotoscopia, você tá pegando uma foto, desenhando por cima dela pra você aprender o movimento, o corpo, tudo isso, né? Depois poder aplicar no teu processo. Tipo, então, não tenha vergonha de dizer que você tá estudando através de outras coisas. O problema é igual que falou, é você fazer o plágio. Tipo, tem aquela famosa frase lá, né, do... Como é que é? Deixa eu lembrar aqui. Do Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Tem essa também, mas tem outra também. Eu fiz um trabalho todo baseado nessa premissa.
Porque eu já não aguentava mais um professor meu dizendo, tipo, na natureza, tudo se modifica, se transforma, né? Tipo isso. Aí achei o nome do artista. Será que é esse Michael Kempinski aqui? Uma frase aqui do Isaac Newton aqui, ó. Se eu vi mais longe foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes, né? Então, tipo, sempre vai ter um gigante que a pessoa vai se apoiar e vai ver lá mais longe, e daí, tipo, essa pessoa vai se tornar o gigante de outra pessoa e assim vai, tipo. Então, é um processo cíclico, né? Tipo, eu realmente já uso as inspirações no meu processo. Inspirações de artistas mesmo. O Lygia Clark é uma grande inspiração para mim. O próprio que eu já tinha falado aqui, o Arthur Barril. Enfim, inúmeros artistas que eu analisar o que o outro faz, ver como isso se adapta para você e se adapta no seu discurso. E às vezes o visual, a imagem de uma coisa orna tanto com o seu trabalho, mas que conceitualmente é uma outra ideia. E isso é muito interessante. Conhecer outras ideias, conhecer como outras coisas se tornaram exatamente aquilo que você também fez. Enfim, isso é muito interessante. Eu tenho certeza, mas acho que ela deve ter também. Ela passa muito pela síndrome do impostor. Eu sou a síndrome do impostor, eu acho. Porque eu falei, tipo, o processo de reconhecimento como artista é algo muito difícil e é algo que, às vezes, só você acorda achando que você não é. E é muito complicado. Reafirmar pra si mesmo é uma coisa muito estranha, muito difícil. Eu acho que, tipo, que isso justamente se dá na questão de, tipo, você querer sempre fazer algo novo e daí você vai olhar, tipo, depois que você fez, ou você tá no meio do processo e vê que alguém já fez isso, daí meio que causa isso, sabe? Tipo, pelo menos pra mim, é o que realmente acontece, assim. E sabe o que é pior? É quando você realmente tá indo fazer uma coisa e você se priva de fazer ela porque você viu alguém que já tinha feito algo parecido. E você nunca chega num final naquele seu pensamento, naquela sua ideia, na construção daquele objeto, porque você acha que alguém já fez. Então, tipo, é uma oportunidade perdida, sabe? Porque às vezes pode sair uma coisa totalmente diferente daquilo que você achou que é. Enfim, é realmente isso. Isso é muito complicado. Além da síndrome do impostor, tem aquela famosa autocomparação, né? Que você pega alguém que se inspira, alguém que você gosta, e vai querer comparar o seu trabalho com ele, e você se sente um lixo porque você não tá no mesmo nível que o cara, tá ligado? E, tipo... Só que você tá, tipo, se comparando, sei lá, com o Van Gogh, assim, desse tipo... não precisa nem tão longe. Eu vou me comparar com um youtuber que eu gosto lá. O cara faz vídeo aula, não sei do que. E o cara tem um traço lindo, mas, pô, eu tô aqui fazendo meu traço na mão, sem ter estudado o mesmo tempo que ele estudou, tendo não sei quantos anos de mercado a menos, sabe? Então, tipo, não precisa nem pensar em grandes artistas como Van Gogh, o Picasso, até gente, assim, da nossa bolha mesmo. E a gente faz essa comparação e não leva em conta que, tipo, talvez todo essa pessoa... processo, Exato. Ou talvez essa pessoa também tivesse um dia sendo eu. Ela estivesse olhando alguém e ela se sentiu dessa maneira. E ela trabalhou pra ficar melhor e crescer e poder, sei lá, levar aquilo pra vida, assim, sabe? Então a gente tem essa mania de se comparar. Eu acho que desde pequeno a gente é ensinado a fazer isso. Seja por nossos pais ou até mesmo na escola, a sociedade faz isso de porque fulano tem tal coisa e fulano tirou nota não sei quanto e porque não sei o quê. E a gente acaba criando essa coisa na nossa cabeça e quando a gente vai pra um trabalho que a gente não tem uma coisa direto, meio palpável, digamos assim, né? Tipo, a gente não tem como mensurar o que a gente faz, querendo ou não. Tipo, o que é mensurar um post na internet? Os likes dele, se tá bonito ou não. O que é mensurar a arte? Quanto ela vale? Quanto tinta você usou pra fazer a parada? Tipo, a gente tem como, sei lá, falar que o material gasto, tipo, de uma obra equivalente a isso, assim. Então, acho que isso é bem... Nessa questão da arte, eu tenho visto uma discussão recorrente, tipo, a minha arte vale mais porque eu demorei X horas pra fazer, sabe? Enquanto outra pessoa levou 5 minutos. E não é assim, gente, não é assim. Não é assim que funciona. Os caras deu 5 minutos porque ele estudou pra fazer 15 minutos, assim, né? Por isso, eu acho que a arte é todo fruto do nosso repertório, de tudo aquilo que a gente já pensou, de tudo aquilo que a gente já quis fazer. Então, tipo, às vezes eu faço uma coisa em 5 minutos, mas é porque eu tava batutando ela faz tanto tempo na minha cabeça, que, tipo, simplesmente se concluiu em 5 minutos. Todo o processo por trás, todo estudo, tudo o que tá por trás do que tá pronto ali, né? Tipo assim, você acha que demorou muito tempo fazer o quadro branco, o quadro do branco sobre o branco, que agora eu esqueci o nome. Você falou, tem todo o processo que a gente não conhece por trás, né? Creio eu, pelo menos, que a prática, né, o momento de fazer realmente não demorou tanto. Ele com certeza batutou muito sobre isso, mas pra fazer ele não demorou. Daí você vai dizer que aquilo lá não vale nada, porque é um branco sobre o branco. Tem muita gente que diz que não vale, na verdade.
Então, né? Não tem como você querer criar algo inovador desde o início. Tipo, pode acontecer? Claro que pode. Tipo, aconteceu já várias vezes na história, mas a maioria das pessoas, cara, é só na prática, assim. Meros E humanos, praticar é você. Praticar é você ir atrás de outros artistas, copiar ali o que eles têm de bom e aplicar numa visão sua, assim, tipo. E não tem medo por copiar, assim. E, tipo, além de você estar copiando pra aprender e pra criar algo novo na tua visão, você tá homenageando aquelas pessoas também, né? Tipo, cara, você, tipo, considerou e levar em consideração a arte deles, sabe? É uma, tipo, uma forma de homenagem também, tipo, na minha visão, assim. O Gogo falou, tipo, às vezes até a pessoa pode ser, tipo, sentir bem nesse caso. Só não plageie, né? Plagiar é feio. O resto tá tudo liberado. Tipo, Breaking Bad e... Qual é que é o nome da outra lá? Era... Putz, agora eu esqueci o nome da versão espanhola lá. Putz, eu sei qual que é. Metástasis. Metástases. Nossa. Metástases. Aí tem o Walter Branco e o Jesse Rosado lá. Então, tipo, cara, não faça isso. Que ótimo. Não, tipo assim, só que eu paro pra pensar às vezes o quanto das coisas que realmente são pop aí, popular, não pop, mas enfim, são plágios, sabe? Tipo, sei lá. Assim, Qual que é o cantor que plagiou todas as músicas? Foi o Latino? Esse é o O que processo. passa do ponto, assim, né? Tipo, plagiou o Gangnam Style, plagiou... Putz, agora eu não lembro daquela música lá que era o Pan-Americano lá. Festa no Daí... AP? Aham. Mas a primeira dele, a festa no AP, também foi. Sim, Foi plágio. Não, é tudo plágio. A carreira do cara é plágio. Mas, assim, uma coisa que eu tô vendo recentemente, bastante, recente não, mas que eu vejo com bastante frequência, principalmente na parte de arte, essas coisas assim, é quando a galera reposta sem dar crédito pro cara, tá ligado? Então, tipo, ó, o cara criou um desenho e vai lá um cara que tem um perfil maior, reposta sem dar crédito pra ele e ganha muito mais curtida e like, sabe? Isso desvaloriza, não desvaloriza, mas você não tá deixando o cara que realmente fez, trabalhou pra ter aquela obra ali, ter a visibilidade que ele merece, né? Tem gente que corta até os créditos do cara, isso eu acho muito foda. sim. Esse é um problema da contemporaneidade, né? Sim. Então, eu acho que a gente pode partir pra uma pergunta super Polêmica? polêmica, isso, uma pergunta super polêmica aqui pra Paula, que está nesse meio. O que é arte pra você, na sua concepção, o que significa arte? Meu Deus, Colocar- agora sim são 5 horas de podcast. Agora sou. Calma aí. Vamos até as 2 da manhã agora. Gente. Não, mas assim, deixa eu primeiro um adendo aqui. Você não colocou o que é arte, você colocou o que significa arte pra você. E são perguntas diferentes. Não pode ser Porque eu vou partir do que significa arte pra você. Eu não tô nem falando pra você. Eu tô falando que, tipo assim, o significa ali muda todo o conceito da frase. Se a gente coloca o que significa arte pra você, a gente precisa pensar antes se significados são construídos ou se são meras análises descritivas. Então, e assim, particularmente eu acho que os significados são construídos. Então, exatamente isso. O que é arte hoje, pra mim, branca, classe média alta, ocidental, é extremamente diferente daquilo que é pra uma pessoa que, enfim, não são construídas da mesma maneira que eu fui. Tá. Então, a partir disso, eu vou dizer o que eu considero arte. Eu tenho embasamentos e, enfim, mas eu acho que realmente autores aqui não importam tanto. E é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que eu particularmente não acho que existe boa ou má arte. Eu acho que existe, sim, artes que são mais relevantes para o momento que a gente está, para o momento que a gente vive. E, dito isso, então, para mim, a arte é uma consequência de um pensamento crítico. Os artistas, na verdade, eles são facilitadores para que esse pensamento crítico ocorra na sociedade, sabe? E eles são aqueles que materializam, de certa forma, pode ser palpável ou não isso, né? Pensando em músicas. Eles materializam as análises e as experiências que eles têm dentro de uma vida sociopolítica, econômica e contemporânea. E, então, tipo, particularmente eu acho que existe arte hoje sendo arte feita hoje que não é contemporânea porque ela não tem relevância contemporânea. É isso que eu acho. Você pode dar um exemplo disso que você falou? Uma arte que seja feita agora que não tem relevância contemporânea? Eu tenho um sério problema com ilustrações. E eu não sei exatamente por quê. Mas, tipo, por exemplo, ilustrações botânicas. Tipo, ilustrações científicas ainda têm certa relevância. Eu vou me queimar muito nisso, né? Mas retratos, por exemplo, são uma coisa que eu realmente acho que não tem tanta relevância contemporânea. Tem, mas não tem. Entende? Não, eu acho que eu tô... enfim. Não, eu tô aqui pra jogar ninguém. Entendeu o que você quer dizer com isso? Não, assim, o que eu acho é que se não tem... Basicamente foi o que eu falei. Se não tem uma crítica
E eu não tô falando que toda arte tem que ter um porquê, um conceito muito bem pensado, etc. Mas se não tem uma crítica nela, não é uma arte que seja contemporânea, porque, enfim, sabe? Eu acho que a arte contemporânea hoje é efêmera. Com essa palavra, podemos terminar o podcast de hoje, né? Acho que essa parte do retrato, tipo, basicamente. Eu concordo, assim, tipo, que talvez não seja algo de expressividade agora, assim. Talvez, tipo, se a gente for analisar os retratos que foram pintados, tipo, sei lá, no Renascimento, assim, basicamente. Acho que naquela época também não fazia muito sentido, sabe? Tipo, questão histórica e tal. Tipo, naquele momento que foi pintado, era mais pra ser um retrato mesmo, tá ligado? Era isso a função dele, basicamente. E assim, foi o que eu falei, que tipo, como eu falei, a minha visão de arte é a visão da arte contemporânea de uma pessoa branca, etc, 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 entende? Então, tipo, eu realmente não consigo avaliar a importância artística que aquilo tinha naquela época. Eu tenho como avaliar a importância artística que isso tem hoje. Sim, então, tipo, daí provavelmente no futuro essa questão mude, né? Então. Em outras sociedades, sabe? Isso pode ser diferente, com certeza. Sim. Daí, por exemplo, a gente tava falando não, mas enfim, tive algumas discussões acerca das mulheres pintadas, né? O sexualismo da mulher, enfim. Tipo, então talvez um retrato que seja de uma mulher que não esteja sexualizada, não branca, hoje tenha uma importância que porque antes isso não era representado, sabe? Então, eu acho que é muito relativo, eu dizer, abranger, tipo, todo uma carga num tipo de arte. Existem retratos que são importantes hoje em dia, ok? Eu acho que eu queria... Ah, pode falar. Pode falar. Não, eu ia perguntar pra Paula que, tipo, o que ela acha de fotografia, assim, como arte. Pelo amor de Deus! Porque fotografia, tipo, na minha opinião, dependendo da fotografia, tipo, não... é arte, assim, tipo, basicamente, porque tem todo o trabalho, tipo, mental do fotógrafo, né? De escolher o ângulo e tudo mais, e tem também a questão do momento, tipo, vamos pegar, por exemplo, o tanque lá da Paz Celestial na China, assim, tipo, a foto que o cara tirou naquele momento é, tipo, arte, assim, é que nem o monge lá pegando fogo, assim, tipo, pelo menos na minha opinião, sabe? Tipo, tem um negócio que representa ali uma, tipo, opinião implícita, assim, e, tipo, além de retratar de forma jornalística o que tinha acontecido na época, né? Sim, então, eu acho que é aquilo que eu disse, eu não posso colocar todas as fotografias no mesmo patamar, né? Sim, não vai pegar o selfie e, tipo, falar que é arte, basicamente. Tipo, depende da selfie. Que pode ser ou não pode ser arte, mas enfim, eu não posso dizer o que é arte e o que não é arte. Tipo, se alguém me diz que é arte, eu vou acreditar, só que aí eu posso dizer se ela é relativamente importante na nossa sociedade contemporânea de hoje ou não. O que eu acho é que a arte de arquivo, essa arte jornalística e histórica, ela tem relevância. Fotografias jornalísticas e históricas têm relevância artística hoje. Isso eu posso dizer com certeza. Eu concordo nesse ponto, eu discordo um pouco da parte do retrato. Eu acho que, mas é igual o Paulo falou, depende de perspectiva e o contexto e meio social que está inserido, né? Igual você falou, é muito fácil a gente comparar algumas artistas do século XVIII e ter as mulheres brancas pintadas na parede e não ter nenhuma mulher negra que não seja escrava, né? E hoje em dia a gente ter elas retratadas de uma maneira que seja uma representação para pessoa que não se via antes numa galeria de arte, né? Até mesmo quando a gente fala sobre grafite e pichação, tá inserido na galeria também. Esse contexto inserido em um meio que nunca se imaginou. Tipo, a gente teve agora... Vamos falar de um exemplo aqui, que é o exemplo mais fácil de se compreender, que foi a morte do Chadwick Boseman, né? Ele faleceu na sexta-feira, câncer de cólon, e ele foi o primeiro herói negro da Marvel a ter um filme só. Tipo, o cara é lá o Pantera Negra, e pra muita gente ele é uma reflexão, ele é uma inspiração, ele é uma representação dele ali. Então, quem sou eu pra dizer que esse filme é bom ou não, sabe? Tipo, como você falou, eu sou uma pessoa de classe média. Pra mim, tipo, é um filme de herói, mas pra gente é poder acreditar naquilo ali, sabe? E ver que também tem um espaço dentro desse meio que não tinha antes. Eu acho que desse universo da Marvel foi ele, né? Porque teve o Blade antes, né? Mas é que o Blade, ele não tá... Ele não é um dos principais, assim, mas... Não é ele principal, mas ele não é um filme pra todo mundo, digamos assim. Ele tem uma pegada de terror, ele tem uma pegada de um filme mais adulto, digamos assim. Igual o Spawn. O Spawn também é negro, mas ele não tem uma pegada de
bilheteria grande igual tem esse universo cinematográfico da Marvel, né? Então, tipo, eu Sim. acho que eles são filmes, tipo, dito como filmes de terror mais do que um filme de super-herói. Eles são mais anti-herói, talvez, também, né? Por causa do comportamento deles. Então, acho que tem essas diferenças, assim. Tipo, sei lá, eu não vejo a gente tendo, sei lá, um pai levando uma criança pra ver o Blade no cinema e falando, ó, você pode ser assim como ele, sabe? Então, é diferente. Pantera Negra, no caso. Sim, isso é muito verdade. Só voltando um pouquinho, né? Não sei se eu devia fazer isso, mas vou voltar um pouquinho aqui. Em duas fotógrafas que são fotógrafas de retratos, que eu acho que tem extrema importância contemporânea, que é a Cindy Sherman e a Diane Arbus. Inclusive, a Diane Arbus, eu escrevi um texto sobre ela, e ela tirava fotos de pessoas que são consideradas abjetas pela sociedade, então travestis, anões, etc, etc, etc. Então, tipo, ela tem uma importância, é retrato, é fotografia, é uma expressão artística, e de importância e relevância cultural, socioeconômica, política na nossa sociedade de hoje. É isso. Pergunta polêmica pra Paula. Romero Brito, é arte ou não? Nossa, a gente teve essa discussão. Eu e o Paulo, a gente falou isso na pauta, montando a pauta do podcast, a gente falou sobre isso. Pois é. Então, eu acho que, como eu disse, eu não posso dizer se uma coisa é ou não é arte. Ele se considera artista, ok. Se eu acho ele relevante, não, com certeza não. Ele representa aí uma elite. Ele, na verdade, nunca quis ter essa relevância na arte contemporânea. Ele sempre foi um artista comercial. É isso que ele é, e tipo, pronto, é isso, entendeu? Ele fez um ótimo marketing, teve um network incrível, eu não sei muito da história dele, mas pelo que eu saiba, ele tem um network muito bom, né, para vender para rico. E ele é um artista de fácil deglutição, né? E é isso. Eu acho que uma coisa que eu falei pra Paula até, que assim, ele é muito mais uma coisa comercial do que uma coisa artística, digamos assim, né? É tipo, é fácil de vender, ponto, assim. Eu posso pensar a diferença de um filme blockbuster da Marvel com o Farol, que a gente assistiu esses dias, assim. Esses dias não, saiu ano passado, então tipo... Farol. Uhum. Então, tipo, os dois são filmes, tem um público mais vendável do que o outro, né? E uma coisa que eu acho, assim, que a Paula até comentou, eu acho que ele... Não, é uma coisa que a gente fala sobre cultura, né? Tudo é cultura, tudo é música, assim. Da orquestra ao rock, ao funk, tudo é música. Aí tem 2 pontos, se você gosta ou não, e se é bom ou não. Eu acho que, tipo, ele é uma coisa que não é boa. Pra mim não é boa, pelo menos, mas pode ser boa pra outra pessoa. Eu acho que é puro marketing, eu acho que é isso. Como profissional, eu não faço juízo de valor, entendeu? Mas por isso que eu digo, não é relevante. O pessoal em Portugal comenta muito dele, assim, tipo, em Não, aula, pior que não. ele é citado, assim. Não, eu tive uma aula no passado que era, inclusive com um professor brasileiro, muito bom, o nome dele é Caio, não lembro o sobrenome, desculpa aí. Vou até ver se eu acho o Instagram dele pra dar o nome certinho dele. Era aula de estética contemporânea, e ele trouxe o Romero Brito em algum momento, não lembro exatamente qual. Só que os portugueses, nenhum deles conhecia. Nenhum. Ô, louco, interessante. Vitoriano, Caio Vitoriano, o nome do professor. Ele tá fazendo PhD lá em design, doutoramento em design. Uma artista, vou dar uma indicação aí, uma artista muito boa, brasileira. É a Berna Reale, contemporânea. Sim, ela adora. Uhum. Vale muito a pena ver as coisas dela, são, assim, maravilhosas. Eu perguntei, tipo, essa coisa mais do Romero Brito, porque, tipo, eu não sei se, tipo, vocês já ouviram falar de uma obra chamada Marimbondos de Fogo. Sim. Vocês não viram? Sim, eu sei qual que é. Você sabe quem que é o autor? É o livro, né? Do Sarney. Sim, então. Tipo, basicamente foi com esse livro que ele entrou na Academia Brasileira de Letras, né? Uhum. Então, tipo, eu acho que a gente aqui no Brasil ainda tem que meio que aprender a saber, tipo, sei lá, nessas horas, assim, diferenciar um pouco o que é arte e o que é politicagem, né? Tipo, por exemplo, tem o Temer com os poemas dele. Então, ai, nossa, pelo amor de Deus. Tem o Paulo Coelho, que, tipo, é um cara que a obra dele é reconhecida internacionalmente, assim, tipo, tem muita gente aqui no Brasil que não gosta dele e tal. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra porque eu nunca li uma obra dele, então eu até tenho aqui o Alquimista, não tive a oportunidade de ler ainda, mas, cara, você favorece um político ali que teve uma obra ali, já foi pra Academia Brasileira de Letras, enquanto tem esse cara, é um best-seller, assim, reconhecido mundialmente, que não tem uma vaga lá, sabe? Tipo, eu acho que Sim. tem umas coisas, assim, que o Brasil tem que melhorar, assim, nesses pontos, sabe? Tipo, de valorização, assim. Bom, aí eu falo que entra uma questão chamada dinheiro.
Elite. Sim, a gente é muito recente, né? A gente é um país recente, assim. E muito que a gente tem de entendimento de arte é feito pela elite. Sim. A gente até teve essa conversa, podcast com o João, né? Sobre, tipo, cara, a gente não tem acesso a quadrinho sem ser na infância. Tipo, Turma da Mônica e essas coisas. Ou, sei lá, as tirinhas nas provas de português. Por quê? Porque pra elite, pra classe A, classe B, qualquer coisa assim, isso não é uma leitura que você vai fazer no dia a dia, digamos assim, uma coisa que vai valer a pena ler. Então, tipo, você tem essa marginalização de certas coisas. Ou até quando você tem essa valorização desse material, é porque ele é caro. Então, tipo, não é barato de comprar. Então, a gente ainda vive muito dessa coisa de ser o que o pessoal de elite pensa e quer pra gente, né? Então, igual a Paula falou, Romero Brito vende pra quem tem dinheiro. Tipo, ele tem o souvenir de R$14, mas ele tem as obras que o pessoal quer, que é R$2.000, R$3.000, R$16.000, né? É isso, é o dinheiro que tá reinando, não a qualidade do serviço. Conheço várias gentes que têm qualidade de serviço muito melhor do que, na minha opinião, no caso, né? As pessoas que estão fazendo sucesso, mas não são reconhecidas porque não estão nesse meio elitizado. Ou eu acho que aí tem duas questões, né? O meio elitizado e também a questão da fácil compreensão, né? Fácil deglutição, que é o que eu falo. Sim. Do Romero Brito. E enfim, que daí também vem. Isso é muito perceptível na música. Muito perceptível na música. Então, quero agradecer você, Paula, por estar com a gente nesse episódio, participar, conversar, debater e responder todas as nossas dúvidas nessa noite. E mandem mais. E se alguém quiser te encontrar, te seguir, ver teu trabalho, como que a pessoa pode fazer? Fica difícil. Sirena _ no Instagram. É isso aí. E eu vou começar a atualizar. Gui, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, sugestão, se alguém quiser debater arte com a gente, onde que a pessoa pode nos encontrar? Então, a gente pode mandar e-mail pra gente no podcast@flyingjack.com.br. A gente tá esperando os e-mails da galera aí. O pessoal da Índia que escuta a gente. Tem pessoal na Índia? Tem. Nossa, é um público imenso, cara. People in India, you can send an email to podcast. Daí pode mandar pro podcast@flyingjack.com.br. Pode mandar pra gente ali nas redes sociais. A gente tem Instagram, né? O Flying Jack Studios, @Flying Jack Studios. Facebook também, Flying Jack Creative Studio. Twitter, Flying Jack Creative Studio. É só achar o barquinho lá e é sucesso. Pode mandar uns direct pra gente. Qualquer dúvida também de trabalho, essas coisas tipo marketing e tal, que você tenha, pode conversar com a gente também. A gente tá aberto, trocar experiência. E eu acho que é isso aí. Muito obrigado novamente por ouvir até aqui e obrigado a vocês por participarem do podcast. Valeu, galera. Até o próximo podcast. Estudem, leiam, busquem conhecimento. Falou, gente. Até mais. Eu vou terminar esse podcast dando 5 segundos pra me responder se videogame é arte ou não. Valendo. Videogame é arte ou não? Eu acho que sim, né, porra? Kojima vai estar no Louvre daqui a 100 anos. Com um monte de chinês tentando ver. É isso aí.